Pessoal, bom dia. Conforme a gente combinou, eu vou encaminhar para vocês aqui via vídeo gravado a reprodução das gimnospermas, que foi o conteúdo que ficou faltando para ontem. Só alguns recados importantes antes de continuar. O desenho que vocês já começaram a adiantar, ele está um pouco diferente desse que eu fiz agora. Eu retirei o campo de considerações, porque não coube no meu quadro, é um quadro de 1,20 por 1,20, não tem muito espaço. Então, eu vou colocar todo o esquema aqui junto com vocês. Depois das considerações, eu vou apagar o quadro e vou inserir posteriormente. Segundo recado, gente, depois que a gente concluir esse conteúdo, na aula da semana que vem, a gente vai focar em reprodução das angiospermas, que é um pouquinho mais extenso. E depois de reprodução de angiospermas, a gente vai reservar um tempo para analisar exercícios da apostila. Lembrando também, eu não estou seguindo exatamente o cronograma da apostila. Eu comecei falando de características dos 3 domínios, depois características gerais das plantas e finalizando com a reprodução de angiospermas, porque dessa maneira fica bem mais tranquilo. Pessoal, antes de cair a aula ontem, bem no finalzinho já, eu tinha feito esse desenho e estava falando algumas considerações. Quais eram essas considerações? Primeiro, gimnospermas é um grupo de plantas em que a fase do esporófito é superior à fase do gametófito. O que significa isso? Ela passa a maior parte do tempo como esporófito do que como gametófito, e na prática significa que o indivíduo adulto é 2N. Segunda consideração, que a gente falou na última aula, as gimnospermas podem ser monóclinas ou díclinas, ou seja, elas podem ter sexos separados ou os dois sexos na mesma planta. Monóclina tem os dois sexos, díclinas tem os sexos separados. Nesse esquema que eu estou fazendo aqui para vocês, que é o mais comum de observar na apostila, de forma bem generalizada, tem que ser assim mesmo, a gente vê que tem uma planta fêmea e tem uma planta macho. Segunda coisa importante, essas plantas, gimnospermas, elas não produzem flores, elas não produzem frutos, isso é importante guardar. Mas é o primeiro grupo de plantas que a gente está estudando que não depende da água para a reprodução, diferente de briófitas, diferente de pteridófitas. E esse sucesso na reprodução sem a dependência de água é devido ao conjunto de etapas que eu vou mostrar para vocês para formarem os gametas sem dependerem da água para a fecundação. E esses gametas vão receber nomes, as estruturas reprodutivas vão receber nomes, e para a gente organizar o que é macho e o que é fêmea, as estruturas femininas vêm sempre com mega escrito na frente do nome. As estruturas masculinas vêm com micro escrito na frente do nome, porque as estruturas femininas são muito maiores do que as estruturas masculinas. O que são esses estróbilos, então? Ou seja, megaestróbilo feminino, microestróbilo masculino. São as folhas férteis. Elas não têm flores, elas não têm frutos, mas elas desenvolvem folhas férteis. Isso quando elas entram no período reprodutivo. Para não ficar confuso o nosso esquema aqui, eu vou organizar primeiro falando o conjunto de etapas masculinas e depois o conjunto de etapas femininas que vai vir aqui. Como o conjunto de etapas masculinas são mais extensas, a gente vai pegar essa parte do quadro e vai finalizar com a fecundação acontecendo mais ou menos aqui. Eu vou apagar esse quadro, fazer minhas considerações finais, a formação da semente, a gente encerra o conteúdo de reprodução de gimnospermas. Pessoal, quando a planta entra em período reprodutivo, ela desenvolve folhas férteis especiais que vão armazenar os gametas. Mas eu não falei em nenhum momento aqui sobre meiose. Se eu não falei sobre meiose, os microestróbilos vão ser 2N, os megaestróbilos também, não tem problema eu já deixar anotado aqui. O que acontece, gente, é que cada microestróbilo masculino armazena 2 microesporângios. Percebam que eu não falei de meiose de novo. Então, esses microesporângios são 2N. Para que serve essa estrutura, professor? Para armazenar os gametas que vão ser produzidos lá no final da etapa. Cada microesporângio desse daqui, agora sim, vai passar por uma meiose. É importante a gente escrever em outra cor.
Coloco o Rzinho aqui do lado, por quê? Vamos reforçar essa caneta aqui. Deixa eu ver, bem melhor. Coloco esse Rzinho aqui de reducional. Daí, gente, agora a gente precisa concentrar o nosso esquema aqui. São 2 microesporângios, então tudo que eu vou falar vai acontecer 2 vezes, mas eu só coloco um no esquema, porque vai dar na mesma, o outro vai ser igual. Cada microesporângio desse daqui, depois que passa por meiose, vai formar 4 microesporos. Professor, por que 4? Porque é meiose. A célula-mãe forma 4 células filhas com material genético recombinante na meiose. Se passou por meiose, reduziu então o material genético, reduziu o número de cromossomos, então eles são haploides, eles vão ser N. O que vai acontecer agora? Vou colocar aqui, deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Vou colocar bem perto aqui, vai ser a última palavra que eu vou escrever nessa coluna. Aqui vai acontecer agora mitose. Mitose é equacional, não reduz o número de cromossomos, mas multiplica o número de células. Uma célula-mãe dá origem a 2. Caiu aqui. Aí 2 dão origem a 4, 4 a 8. O que vai acontecer é que essas mitoses aqui vão formar o grão de pólen. Lembrando, não é um, são vários, mas o que importa é só citar um aqui. Grão de pólen. E para deixar bem claro, o grão de pólen, obviamente, é masculino, está vindo do conjunto de etapas masculinas, e ele continua sendo N, porque até o presente momento não aconteceu fecundação. Gente, esse grão de pólen é muito pequeno, mas se eu pegar ele e der um zoom no microscópio, esse desenho eu vou fazer aqui e depois eu vou apagar, certo? Se vocês quiserem, eu saio aqui da tela, vocês fazem um print na tela, mas essa imagem eu vou apagar para não tampar o quadro aqui. Se a gente colocar no microscópio, grão de pólen é desse jeito. A gente observa essas orelhinhas aqui do lado, elas são chamadas de projeções aladas. A gente já viu que estamos estudando o primeiro grupo de plantas que não depende da água para fecundação, mas depende do vento. Então, o fato de ter essas projeções aladas facilitam para ela quebrar a resistência do ar e encontrar o gameta feminino para fazer a fecundação. Lembrando, vamos deixar até escrito aqui embaixo porque é importante, esse grão de pólen vai ser carregado até o gameta feminino por meio da anemofilia. Polinização pelo vento. Só que está acontecendo mitose aqui dentro também. Aqui está a parte celular que, na verdade, é o que mais importa para a gente. Daí, o que está acontecendo depois dessas mitoses? É formado aqui embaixo um tubo polínico. Lembrando, esse tubo polínico ele vai desenvolver só na hora que ele encontrar a micrópila. Já que eu explico o que é micrópila, já que eu mostro como que é esse desenvolvimento. A gente vai observar também uma célula generativa. Se eu fosse fazer uma analogia, ela é equivalente ao espermatozoide, vai ser a célula que vai fazer a fecundação. E aqui em cima, eu vou ter 2 células protaliais. E essas células protaliais elas não vão participar ativamente da fecundação, mas elas formam o endosperma da semente, que vai ser o que a gente vai ver na parte final. Gente, então se vocês julgarem necessário, printem essa tela, lembrando, não é a tela final, é porque eu vou apagar o grão de pólen. Pessoal, na parte masculina, a gente vai fazer uma pausa agora, porque é até a formação do grão de pólen que importa. Agora a gente vai focar na parte feminina. Então, esquece um pouco a parte masculina,
Vamos ver o que está acontecendo com a feminina. Mesma coisa, forma folhas férteis. Essas folhas férteis são chamadas de estróbilos. Como eu estou focando em falar do órgão feminino, megaestróbilo. Veja bem uma coisinha que é muito comum, porque tem nome popular, algumas questões de vestibular, principalmente os mais regionais, exploram isso. A pinha que a gente encontra no chão, o pessoal usa para decorar em árvores de Natal, inclusive, ela é o megaestróbilo. Essa pinha a gente já encontra seca no chão, porque a gente vê os pinhões, que são as sementes, já que a gente foca em falar disso também. Geralmente está perto entre eles, mas o que vai acontecer é que isso daqui vai ficar cheinho, vai ficar pesado. Quando cair, ele vai facilitar o processo de germinação, mas a gente vai chegar lá. Então, pessoal, eu fiz esse desenho bem esquemático da pinha. Se vocês forem olhar no Google Imagens, nos desenhos da apostila, vocês vão ver que não é desse jeito, claro. Mas é que eu queria dar evidência nesses cabinhos aqui que tem na pinha. Cabinho, professor? Na verdade, cada cabinho desse daqui é o megaesporângio da planta feminina. Se eu estou falando que é um megaesporângio, eu consigo até fazer a comparação aqui para o lado feminino, continua sendo 2N. Olha o que vai acontecer na prática, gente, para vocês até já visualizarem a situação, começarem a imaginar a situação. O grão de pólen que está aqui, ele vai entrar em cada megaesporângio aqui. Acontece a fecundação, forma a semente nesses espaços aqui, a semente vai ficando pesada, caia do pé a pinha e espalha a semente para acontecer a germinação. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui. Não, vou tentar terminar, a bateria do celular está acabando, mas eu acredito que dê para terminar pelo menos essa parte do conteúdo aqui. Eu acho que dá para terminar assim. Então, pessoal, megaesporângio vai passar por meiose. Só olhar do outro lado ali. Escrever mais forte. Opa, agora ficou bom. Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver. E na meiose, a gente vai formar 4 megaesporos. Lembrando, 4 megaesporos em cada um desses daqui. Passou por meiose, o megaesporo é haploide, N. Agora a gente já está finalizando aqui, já chegando perto de concluir. Gente, cada megaesporo vai representar um gameta, mas esse gameta ainda não está pronto para a fecundação. Eu vou pedir para vocês até puxarem aquela memória, uma coisa que eu expliquei muito na sala no ano passado. Dessas 4 células, o que vai acontecer? 3 vão regredir. Dessas que vão regredir, uma célula só vai absorver o nutriente delas. Daí o que a gente vai observar? A gente vai ver uma célula reprodutiva pegando o nutriente de 3 células reprodutivas que estão degenerando. Então aqui eu vou escrever bem pequeno, gente. Quebrar aqui, ó. 3 degeneram, uma só que vai dar continuidade ao ciclo. Essa uma, a gente vai falar que é uma homosfera gigante. A gente pode chamar ela de núcleo polar também, tem vários nomes, pode chamar ela também de globo polar. Só que aqui eu só vou chamar ela de osfera. Essa osfera vai passar por uma mitose e vai formar 2 osferas. Professor, por que isso? Não tem dupla fecundação em gimnospermas. Está correto. Só uma osfera vai ser fecundada. Mas ela passa por essa mitose para aumentar as chances da fecundação dar certo. Na hora que eu mostrar a fecundação, vocês vão ver por que isso aumenta as chances de dar certo. Então aqui eu tenho uma osfera gigante. Essa osfera gigante vai passar por uma mitose só. E depois dessa mitose, a gente vai ter 2 osferas prontas para a fecundação. Pessoal, encontrou gameta masculino e gameta feminino. Vou fazer essa pausa aqui por causa do problema da bateria. Segunda parte do esquema, a gente vai ver o momento da fecundação. Mas já guardando isso daqui, deixo sair do quadro para vocês printarem.
já pegou bem como é que funciona a alternância de gerações de plantas e principalmente das fanerógenas. Serve até como uma base para a gente entender depois como que vai ser em angiospermas. Pessoal, só dá uma carguinha aqui no celular e já mando a outra parte para vocês.